Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Conversando com Deus, do autor Joseph Murphy. Como orar com um baralho? Ninguém conhece realmente a origem do misterioso e fascinante baralho moderno. Há uma lenda antiga sobre a origem das cartas de jogar, relatando que há muitos milhares de anos, os sábios chineses reuniram-se sob a liderança do maior de todos, a fim de discutir o problema apresentado por legiões de brutais invasores que saqueavam e destruíam a terra. A questão a ser resolvida era a seguinte: como poderemos preservar a sabedoria antiga da destruição nas mãos dos invasores? Houve muitas sugestões. Alguns achavam que os pergaminhos e símbolos antigos deveriam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse guardada em mosteiros no Tibete. Ainda outros ressaltaram que os templos sagrados da Índia eram os lugares ideais para a preservação da sabedoria do seu Deus. O líder dos sábios manteve-se em silêncio durante toda a discussão. Chegou até a dormir no meio das conversas, roncando tão alto que deixou a todos consternados. Despertou pouco depois e declarou: Tao, Deus, deu-me a resposta e é a seguinte: chamaremos os grandes artistas pictórios da China, homens dotados com a imaginação divina, que é a oficina de Deus, e lhes diremos o que desejamos realizar. Vamos iniciá-los nos mistérios da verdade. Eles reproduzirão em imagens as grandes verdades que preservaremos por todos os tempos e por incontáveis gerações que ainda nascerão. Quando eles acabarem a representação das grandes verdades, poderes, qualidades e atributos de Deus, através de uma série de cartões, revelaremos ao mundo que um novo jogo foi criado. Os homens do mundo inteiro, através dos tempos, usarão essas cartas como uma forma de jogo de acaso, sem saber que através desse artifício simples estarão preservando os ensinamentos sagrados para todas as gerações. Essa teria sido a origem do nosso baralho. Muitos pesquisadores acham que as cartas de jogar são originárias do Egito, de onde derivou o nome Gypsies, ciganos, uma tribo de nômades que viajou pelo mundo inteiro, lendo à mão e adivinhando o futuro pelas cartas, entre muitas outras coisas. Na verdade, não tem importância se o baralho é originário da China, Índia ou Egito. O que interessa é que as cartas representam as mais profundas verdades psicológicas e espirituais. De um modo geral, concorda-se que as nossas cartas são derivadas das antigas cartas do tarô, que teriam sido criadas por místicos hebreus para representar simbolicamente como as leis de Deus operam no cosmo e no homem. Consistem de varas, taças, espadas e pentagramas. Das 76 cartas do tarô, 22 são chamadas de trunfos. Há uma letra ou palavra hebraica atribuída a cada carta, com um significado específico e definido. Pode-se compreender o significado interior da Bíblia pelo conhecimento do alfabeto hebraico e da ciência do simbolismo. Os antigos diziam que, se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, ainda se poderiam ressuscitar as verdades eternas e as leis da vida através das imagens e do simbolismo das cartas do tarô, das quais derivaram as nossas cartas. As cartas têm sido usadas erroneamente ao longo dos tempos para propósitos de adivinhação, mas não resta a menor dúvida de que o objetivo original das cartas era transmitir ao homem as profundas verdades místicas. A adivinhação, por diversos meios, persiste ao longo dos tempos. Moisés condenou os arúspices, augures e os que depositavam fé em sons e vozes. Quando damos atenção às profecias do mal, estamos, na verdade, rejeitando a causa primeira, Deus, o Espírito interior. Devemos conceder suprema autoridade e reconhecimento à presença de Deus interior e nos tornarmos os verdadeiros profetas
prevendo apenas o bem. Nosso ânimo, o sentimento interior e convicção da presença de Deus e sua bondade eterna se manifestarão em nosso mundo. Nossos ânimos e convicção são nossos profetas. O que sentimos por dentro como verdade, experimentamos no mundo exterior. Se começamos com Deus e compreendemos que Ele reina supremo em nossas mentes, só pode haver um resultado, o bem, pois Deus e o bem são sinônimos. O começo e o fim são sempre os mesmos. Comece com Deus como poder supremo e amor ilimitado e estará sempre certo do futuro. O futuro é sempre o presente desenvolvido. É o pensamento que se torna visível. Você pode estar absolutamente certo do seu futuro se plantar agora, hoje, as coisas que sejam verdadeiras, nobres e divinas no jardim de Deus, a sua própria mente. Você molda, define e orienta o seu próprio destino. O futuro já existe em sua mente e pode ser mudado através da oração, meditação e visão mística. Você pode sofrer uma lavagem cerebral e ser induzido por outros a acreditar em terríveis predições de infortúnio e perda, mas não se esqueça de que assim abdicou de sua autoridade e permitiu que os pensamentos se tornassem negativos, criando as coisas que temia. O que eu mais temia me aconteceu. Jó. No instante em que você instala um rival de Deus em sua mente, está procurando e pedindo dificuldades. A fé em Deus e no seu amor é a sua sorte. Daqui por diante, creia e viva na constante expectativa do melhor. O que é verdade para Deus também é para você. E isso é maravilhoso. No áudio passado, iniciamos o capítulo terminamos o capítulo falando sobre o baralho, a origem do baralho, né? E agora iremos continuar na continuação deste texto. Descrição do baralho moderno. Há 52 cartas e uma carta extra a que se dá o nome de Coringa. O baralho está encapado e lacrado. É preciso romper o lacre para usar as cartas. Isso é simbólico do homem, pois cada um de nós é um livro lacrado. O homem aloja Deus. É o tabernáculo do Deus vivo. Dentro do homem está a presença de Deus. Toda a sabedoria, inteligência e poder do infinito estão nas profundezas do homem, esperando para emergirem. O homem deve romper o lacre e tomar conhecimento do esplendor aprisionado dentro de si. Quando o homem descobre os poderes do consciente e subconsciente, a lei da ação e reação rompeu o lacre e começa a compreender que os pensamentos são coisas, que atrai o que sente e experimenta o que acredita. Se você pensa de uma maneira determinada, persistente, grava uma impressão ou conceito no subconsciente. Torna-se assim uma força subconsciente a governar suas ações exteriores. O homem revelado é espírito-mente. Quando pensa em si mesmo fora do seu corpo, nome, nacionalidade, lar e ambiente, o que você é? Despoje-se agora do seu corpo e dirá: eu sou espírito, eu sou mente. Está mentalmente rompendo o lacre e descobre o reino de Deus interior. O Coringa, ou Joker, é a carta extra, sendo geralmente rejeitada. Mas é claro que adquire um valor maior quando se está fazendo um jogo. O Coringa é Deus e geralmente é rejeitado pelo homem, porque o homem em comum tem um Deus exterior, uma espécie de ser antropomórfico, vivendo no céu, uma divindade vingativa, ou então tem um conceito vago e confuso de Deus, baseado na ignorância, medo e superstição. O homem comum rejeita o Coringa ou Deus interior, refuta o fato de que a sua própria consciência é Deus para o seu mundo e que cria e molda seu futuro pelos pensamentos e sentimentos que acalenta. Quando você usa o Coringa ou o poder oculto interior, amplia tudo em sua vida. Comece a usar o poder divino interior e aumente a sua saúde, paz, felicidade e alegria. Este é o significado do Coringa. Não podemos negligenciar o poder espiritual interior.
Se não oramos, meditamos e comungamos com Deus, se não absorvemos as suas verdades, então mergulhamos no clima negativo do mundo, manifestando-se em medo, guerra, rumor de guerra, desumanidade do homem com o homem, problemas de negócios, manchetes de jornais e assim por diante. Se continuamos a nos alimentar mentalmente com todos os tipos de problemas, doenças, calamidades, tais pensamentos alcançam um ponto de realização interior, resultando em precipitação de doença e de todos os distúrbios em nossas vidas. Não compensa rejeitar a pedra da verdade. A pedra que os construtores rejeitaram é a base de tudo. Instale Deus de volta no trono da sua mente. Afirme a sua orientação. Torne-se reabastecido do ponto de vista da verdade e beleza. São 52 cartas e a soma é o algarismo 7. Há 52 semanas no ano, que representam o fim de um ciclo solar. O ciclo também ocorre em nossa mente. Quando você acalenta uma ideia, abastece-a mentalmente e se torna absorvido em sua realidade. A ideia passa do consciente para o subconsciente. O ciclo está completo, porque você gravou no subconsciente o conceito, ideia, plano ou propósito. Tudo que está gravado no subconsciente será manifestado e o ciclo se realiza. A gravação no subconsciente é chamada de sexto dia, ou seja, seu ato mental e emocional está completo. Segue-se o repouso, o sétimo dia ou o dia do descanso em Deus. Há sempre um intervalo entre a impressão do subconsciente e a manifestação exterior de sua oração. Este período de tempo é conhecido como sabá, ou certeza interior, que acompanha a alegria da oração atendida. O baralho consiste de 4 naipes: paus, espadas, copas e ouros. Simbolizam a natureza espiritual, mental, emocional e física do homem. Os 4 naipes representam também as 4 letras do nome de Jeová, que são Iode, Re, Val, Val e Re. Iode significa eu sou Deus, ou o espírito interior. Re, H-E, é seu desejo ou imagem mental. Val significa o sentimento. E o Re, H-E, no final, é a manifestação exterior do que você viu e sentiu interiormente, como verdadeiro em sua própria mente. Em termos simples do cotidiano, significa que qualquer ideia, conceito ou imagem mental que você acalenta em sua mente, se sentir e reconhecer, vai experimentar o resultado, quer seja negativo ou positivo. Os 4 naipes estão lhe ensinando como orar, pois esta é a maneira como você promove em sua vida todas as experiências, condições e eventos. É a maneira como todas as coisas se tornam manifestas em seu mundo. Não há nada que você experimente que não suceda assim. 3 cartas em cada naipe são figuras: rei, dama e valete. As outras 10 são numeradas de ais ou 1 a 10. O rei, a dama e o valete representam a trindade, o pai, a mãe e o filho, que aparecem simbolicamente em todas as grandes religiões do mundo. Em termos simples do cotidiano, a ideia ou pensamento que você tem é o pai. O sentimento é a mãe, e a união das duas produz um filho mental que pode ser a cura da mente, do corpo ou de um problema profissional. A resposta simples, assim como a oração simples, é sempre a melhor. Outra explicação para o rei é a de que você nasceu para ser um rei sobre a sua própria mente, corpo e circunstâncias. O consciente iluminado é rei, pois ordena, dirige e dá instruções para a dama, o subconsciente ou natureza subjetiva. O valete representa o seu desejo, ideia ou plano, ainda não manifesto. Assim, deve haver uma união do consciente e subconsciente com o seu desejo. Se ambos estiverem de acordo, o desejo poderá se consumar e nada será impossível. Há 10 cartas numeradas.
Explicarei o 10 rapidamente. 1 representa o masculino e o 0 o feminino. A união dos dois resulta no ato criativo em termos mentais e espirituais, assim como físicos. As 10 cartas numeradas representam a integração harmoniosa do consciente e subconsciente nas 4 fases de sua vida: espiritual, mental, emocional e material. As virtudes do 10 são infinitas. O 10 significa Deus em diferenciação infinita, pois você pode acrescentar zeros incontáveis ao algarismo 1. As figuras. As figuras são duplas, indicando a nossa natureza dupla. Vivemos no mundo mental e espiritual, mas também no mundo objetivo ou tridimensional. Quando o mundo exterior nos desagrada, podemos ir para o reino da mente, orando e nos identificando com o nosso ideal, alimentando-o através da permanência frequente na mente, até que ele se concretize. Quando isso acontece, o exterior e o interior se tornam um só. Estamos em paz. Mudamos o exterior pela mudança do interior. O exterior é sempre um reflexo do interior, assim por dentro, assim por fora. Há 2 extremidades num bastão, um interior e um exterior em tudo. Vida é uma unidade funcionando como uma dualidade. Há noite e dia, fluxo e refluxo, paz e angústia, doença e saúde, objetivo e subjetivo, invisível e visível, positivo e negativo, matéria e espírito, bem e mal. Os opostos são expressões duplas do mesmo princípio eterno, que é para sempre, pleno e perfeito por si mesmo. Bom, ainda falando sobre o significado das cartas do baralho. Os ornamentos. Os reis têm barbas que simbolizam a sabedoria e poder de Deus. As coroas representam a autoridade e supremacia do espírito, operando na mente do homem. O rei de ouros, com a mão levantada, indica sua fidelidade a Deus, o único poder. Por trás dele há um machado, sugerindo que a lei do subconsciente é sempre exata, matemática e justa. Assim como semeamos, também colheremos. O machado também é indicativo da reação negativa da lei. Se violamos a harmonia ou a ordem divina em nossa vida, pense o mal e o mal sucede. Pense o bem e o bem sucede. Esta é a lei. O rei de copas, com a espada na mão, indica a espada da verdade. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer a paz, e sim a espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. A verdade surge em sua mente para dividi-la e separar os detritos das verdades de Deus. A verdade o separa das falsas convicções raciais, dirimindo assim todas as divergências e instalando a paz em seu coração. O rei de copas penetrou seu coração subconsciente com as verdades eternas. As 3 espadas empunhadas pelos reis de paus, espadas e copas possuem bainhas que representam a tocha da verdade, erguida em todas as fases de nossa vida mental, emocional e física. O naipe de paus representa os seus pensamentos e ideias. Copas, o seu sentimento ou natureza emocional. Espadas, a convicção profunda com que você planta ideias no subconsciente. E ouros, o mundo, a consumação exterior de seus pensamentos, sentimentos e convicções. Em outras palavras, você tem a história da oração descrita de muitas maneiras num baralho. Examinando as 4 damas em seu baralho, vai notar que elas seguram uma flor, o símbolo da pureza, amor, beleza, ordem, simetria e proporção. Copas é o cálice do amor e beleza de Deus. Lembra-nos que devemos encher nossos corações com o amor de Deus, e as flores da beleza, paz, alegria e felicidade aparecerão na terra, nosso mundo. A dama de espadas, o sentimento dominante no subconsciente, empunha uma tocha. É a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. Lembra que a inteligência infinita de Deus está nas profundezas do seu subconsciente e que com essa luz você pode andar pelas trevas.
Quando os sentidos lhe dizem que alguma coisa é impossível, você vê por uma luz interior. Seus olhos se fixam na solução que a sabedoria de Deus lhe trará ao ter fé. Deixe que essa tocha brilhe eternamente em sua cabeça. O valete de espadas empunha uma ampulheta, indicando que estamos nos deslocando através do tempo e espaço neste plano tridimensional, e que qualquer ideia que você transmitir ao subconsciente vai suceder à sua maneira e no seu próprio tempo, porque seus caminhos são misteriosos. Lembre-se de que os caminhos do subconsciente não são os seus caminhos, e você não sabe a hora ou o dia. Isso é um segredo do subconsciente. A pena que o valete de copas segura e o machado por trás da sua cabeça falam simbolicamente da lei e do verbo. A pena é o seu conceito ou ideia, e a lei o executa. Cuide para que o seu objetivo se conforme ao bem geral e não prejudique a ninguém. Quando estiver em dificuldade, pense em Deus e em sua resposta. Somente Ele conhece a resposta, é a pena que o salva. As vestimentas das figuras são lindas e elegantes, indicando as 7 cores do espectro solar. O branco é a pureza, plenitude e perfeição de Deus. O branco é chamado de mãe de todas as cores. As cores nas cartas nos falam da presença imaculada interior. O vermelho indica desejo purificado e divindade. O escarlate representa o entusiasmo e a absorção de Deus. O púrpura indica a realeza ou a sabedoria de Deus reinando suprema em nossa mente. O verde é a abundância de Deus, as ideias e pensamentos proveitosos. O azul indica o subconsciente ou a lei de Deus. O amarelo indica o poder, a força e a glória do infinito. Números de cartas em cada naipe. Há 13 cartas em cada naipe para nos lembrar nossos 12 poderes, 12 faculdades. Você e seus 12 poderes estão simbolizados pelo número 13. Devemos todos desenvolver e disciplinar esses 12 poderes, a fim de que um homem, à imagem e semelhança de Deus, surja na terra, destampando os ouvidos dos surdos, abrindo os olhos dos cegos e fazendo todas as coisas que um filho de Deus deve fazer. Há 40 cartas numeradas. Noé passou 40 dias na arca. Jesus jejuou por 40 dias. Todas essas histórias são simbólicas do jejum do banquete, envenenado dos pensamentos raciais, falsos conceitos e da absorção mental do bem que queremos realizado. O prazo que você leva para se desligar do seu problema e alcançar uma convicção na mente é chamado de 40 dias ou conclusão de um ciclo da consciência. Jejue dos pensamentos de pobreza e se banqueteie com a abundância de Deus. Rejeite a aparência das coisas, os veredictos ou opiniões dos outros. Concentre toda a sua atenção na ideia da opulência de Deus. Gradativamente você qualifica sua consciência, quer leve uma hora, uma semana ou um mês. Mais cedo ou mais tarde, conseguirá impregnar o subconsciente com a ideia de riqueza. Jejue por 40 dias e experimentará a riqueza de Deus em seu mundo. As varetas, seguradas pelo valete de paus e o valete de ouros, indicam uma medida ou côvado. O homem é mente ou medidor. Você deve medir e apropriar em sua mente a bondade infinita e o amor de Deus, pois seu conceito de Deus é o conceito de si mesmo. Acalente seu ideal, ame-o, torne-o vivo. Terá então um padrão espiritual para medir todas as coisas. Gostaria de falar sobre a folha pendente no valete de paus. O naipe de paus representa as ideias, planos e propósitos em sua mente. O diagrama ou planta. Vai notar como o valete de paus se inclina. Trata-se de humildade, conferindo toda honra e glória a Deus. Nossa atitude deve ser a seguinte: Pai, eu agradeço porque me ouviu. Sabia que sempre me ouviria. João, capítulo 11, versículo 41. De um modo geral, todos concordam que os valores numéricos
Quantidades matemáticas, cores e simbolismos das cartas possuíam uma relação muito grande com a pirâmide. Os antigos místicos que criaram as cartas há milhares de anos sabiam de tudo a respeito da rotação da Terra sobre o seu eixo e foram capazes de medir o céu e a Terra, o que está representado nas cartas e na pirâmide. Homens como Jó perceberam intuitivamente as leis escritas em nossos corações e gravadas em nosso interior. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Responda se tem entendimento. Quem deu as medidas, se por acaso sabe? Ou quem estendeu a linha por cima? Em que se apoiam os fundamentos? E quem fixou a pedra angular? Jó, capítulo 38, versículo 4 e 6. Enfim, finalizamos aqui esse capítulo falando sobre o baralho, mas os áudios sobre este livro ainda continuam, ainda temos algumas páginas para ler. Então, até o próximo áudio. Tchau, tchau!